O tema do encontro foi pensado tendo em vista as eleições desse ano no Brasil. O evento apresentou e abriu espaço para discussão de questões atreladas ao contexto político nacional, procurando contextualizar os campos partidários, o pensamento político brasileiro e vinculando a isso questões atuais relacionadas ao processo eleitoral. Porque eu pretendo fazer uma abordagem estrutural, né? Quer dizer, normalmente quando você vai falar de perfil, trajetória, tendências político-ideológicas, quando você vai falar em partido, se costuma fazer uma escala, né? Um espectro da extrema esquerda à extrema direita, né? Ou vice-versa, e aí enquadrar os partidos, né, e tentar entender um pouco como é que eles se posicionam. Intitulada Conjuntura Política Brasileira, Pensamentos, Campos e Propaganda. A atividade teve a participação do cientista social e doutor Benedito Tadeu César, do historiador e doutor Luciano Arone de Abreu e da assessora técnica do Tribunal Regional Eleitoral, Daiane Melo Piccoli. Nós temos hoje 35 partidos registrados, né, e com possibilidade de apresentar candidatos nas próximas eleições. As pessoas dizem, mas é muito partido, não existe, né, um espectro ideológico que comporte 35 partidos. Efetivamente não existe, né? Mas essa coisa de que muitos partidos, isso é um pouco de um mito que se criou no Brasil. Eu quero lembrar o seguinte, nos Estados Unidos existem cerca de 70 partidos políticos. A última contagem que eu vi eram 74. Tá? Ou seja, mais do dobro do que existe no Brasil. Nos estudos de ciência política, de história, enfim, a gente fala dos dois Brasis. Né? O Brasil arcaico e moderno, urbano e rural, né? Rico e pobre e assim por diante. Como se nós tivéssemos duas faces de uma mesma moeda que elas não se encontram ou que elas são totalmente antagônicas, baseadas em princípios, inclusive antagônicos. E, na verdade, a questão que eu queria, então, colocar, e essa é uma outra linha de interpretação da ciência política e da história, né, na verdade, que as coisas elas são mais complexas do que essa dualidade. Desde 2006... quando começaram a surgir na imprensa e o Poder Judiciário começou a ter contato com grandes escândalos de corrupção e, paulatinamente, foram se mostrando cada vez maiores e em maior número e com uma movimentação financeira muito maior, o legislador eleitoral começou a se preocupar com os altos custos das campanhas eleitorais, com o uso de Caixa 2, com a forma de se fazer a democracia no país e para evitar que esses tipos de maldade na política e esse tipo de uso irregular de dinheiro seguisse acontecendo nas campanhas, o legislador se viu obrigado a diminuir, reduzir as formas de propaganda eleitoral.